Capítulo 7. O caminho da provação. O poder recém-despertado de Yuto ainda pulsava dentro dele, mas ele sabia que não poderia se acomodar. Cada passo em sua jornada o conduzia a uma maior compreensão de seu destino e de sua habilidade com as sombras e a luz. No entanto, ele sentia que algo ainda estava faltando, uma chave para desbloquear todo o seu potencial. E a única maneira de encontrá-la era seguir em frente, enfrentando o que quer que o aguardasse no caminho. Após o encontro com Kiera, o homem misterioso, Yuto sabia que os próximos dias seriam decisivos. O mestre das sombras tinha sido claro: para verdadeiramente entender e dominar suas habilidades, Yuto precisava enfrentar seus próprios medos e limitações. Ele não podia se permitir mais falhas ou dúvidas. O tempo de treinamento estava chegando ao fim, e o destino de Yuto estava cada vez mais próximo. Com Kael e Lyra ao seu lado, Yuto partiu para uma jornada que os levaria até um dos templos antigos, local conhecido por ser um centro de provas para os aventureiros mais corajosos. Mas esse templo não era apenas uma construção imponente de pedras antigas e símbolos esquecidos, ele era um campo de provas, onde aqueles que buscavam força eram testados por desafios que testavam não apenas a habilidade física, mas também a força da mente e do espírito. O trio viajou por vários dias, enfrentando trilhas íngremes e atravessando florestas densas. Cada passo parecia pesado para Yuto, sua mente atormentada pela constante pressão de seu novo poder. Ele sabia que o caminho até o templo não era só uma jornada física, mas também uma jornada interna. Kael estava empolgado, como sempre, enquanto Lyra permanecia serena, mas Yuto sentia a inquietação crescendo dentro de si. Quando finalmente chegaram ao templo, o cenário diante deles era impressionante. O templo estava oculto por uma névoa densa, como se os próprios ventos da terra quisessem manter os segredos dentro de suas paredes. À medida que se aproximavam, uma sensação de desconforto invadia Yuto, e ele sentiu o poder das sombras em seu interior começar a se agitar. Este é o templo das provações, disse Kael, com um brilho nos olhos. É aqui que os aventureiros mais ousados buscam sua força. Dizem que aqueles que superam suas provas saem do templo com habilidades além da compreensão. Yuto olhou para Lyra, que parecia cautelosa, mas determinada. Ela sabia que este seria um momento crucial para Yuto. Lembre-se, Yuto, ela disse suavemente, as provas não são apenas sobre força. Elas são sobre o que você é capaz de enfrentar dentro de si mesmo. Eles entraram no templo, que parecia ainda mais opressor por dentro. As paredes de pedra eram gravadas com símbolos antigos, e o ar estava pesado com o peso de séculos de histórias e lendas. No centro do grande salão, uma esfera de luz flutuava, iluminando um altar em que repousava um livro envelhecido. Sem qualquer aviso, a esfera de luz se iluminou intensamente, projetando um feixe direto para Yuto. A voz de um ser misterioso ecoou pelo templo. A primeira provação está sobre você. Enfrente seus próprios medos. De repente, a atmosfera ao redor de Yuto se distorceu, e ele se viu em uma paisagem desolada, com céus cinzentos e montanhas distantes. O vento gelado cortava seu rosto, e ele estava sozinho. Não havia Kael, não havia Lyra, apenas o vazio. No horizonte, uma figura familiar apareceu, mas Yuto sabia que algo estava errado. Era ele mesmo, mas com os olhos escuros e uma expressão de raiva. Você nunca será capaz de controlar a luz, o Yuto sombrio disse, com uma voz que parecia emanar de sua própria alma. Você está destinado à destruição. O medo cresceu em Yuto, seu coração batendo com força. Ele queria fugir, mas sabia que não podia. O que era aquele reflexo? A sombra de seu próprio destino? Ele enfrentava a si mesmo, suas inseguranças, suas fraquezas. Ele fechou os olhos por um momento, tentando se concentrar. Ele sabia que precisava controlar as sombras, mas como? Então, ele lembrou das palavras de Kiera: as sombras não te consomem, elas te revelam. Ele precisava olhar para dentro, para o que ele realmente era, e enfrentar sua escuridão sem fugir. Com um esforço colossal, Yuto abriu os olhos e encarou a figura. Eu não sou você, ele disse com firmeza. Eu sou Yuto. Eu sou a luz e as sombras. E eu vou controlar meu destino. O Yuto sombrio hesitou por um momento, antes de desaparecer na escuridão. O cenário se desfez, e Yuto se encontrou de volta ao templo, ofegante e exausto, mas também com uma sensação de vitória. Ele havia superado a primeira provação. A esfera de luz no centro do templo brilhou novamente, agora com uma intensidade mais suave,
como se reconhecesse a força de Yuto. A voz misteriosa retornou, desta vez com um tom mais suave. Você provou sua coragem. A segunda provação está à frente. Kael e Lyra, que haviam assistido em silêncio à provação de Yuto, se aproximaram dele. Você conseguiu, Kael disse, com um sorriso de orgulho. Eu sabia que você tinha isso em você. Lyra tocou o ombro de Yuto com uma leveza reconfortante. Você enfrentou sua escuridão, Yuto. Está mais perto de entender seu verdadeiro poder. Mas Yuto sabia que ainda não havia chegado ao fim. O templo das provações não era apenas sobre vencer os desafios, mas sobre descobrir a verdadeira essência de quem ele era e o que o destino preparava para ele. Com Kael e Lyra ao seu lado, Yuto se preparou para o próximo teste, mas algo dentro dele havia mudado. Ele estava mais forte, mais confiante. O caminho à frente não seria fácil, mas agora ele sabia o que precisava fazer. Ele enfrentaria qualquer desafio, seja ele físico, emocional ou espiritual, para alcançar o poder que ele precisava para mudar o destino. O próximo desafio no Templo das Provações aguarda Yuto. Será ele capaz de enfrentar sua verdadeira essência e dominar as sombras e a luz de uma vez por todas? E quais segredos o templo ainda guarda?